Olá pessoal, meu nome é David e tenho um canal chamado Ferreira 41209 e quero citar um versículo aqui que está em 1 Coríntios versículo 2, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Esse versículo quer dizer que o que é espírito, o que é carnal, é carnal. Esse versículo quer dizer que não tem como a gente provar que o espírito é carnal e que a carne é espírito. Carne é carne, quer dizer, material, material, e sobrenatural, sobrenatural. Com isso, eu venho falar sobre esse vídeo, Ateu versus Cristão, aonde o Maurício Lima pega uma pessoa despreparada da palavra de Deus, faz umas perguntas para ela e ela não sabe responder, né? Ela não sabe responder. E isso eu achei uma tremenda covardia que ele fez, entendeu? Dizendo ele que não vai usar argumento científico, porque não tem, né? Ele não tem argumento científico, vai usar a palavra no cotidiano, o que o crente mais sabe, que é a palavra, a Bíblia, contra essa cristã. Vamos ver o vídeo, você vai tirar suas conclusões aí. E com isso eu vou responder as perguntas dele de acordo à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá pessoal, então nós estamos aqui, vamos fazer aqui um breve debate, um ateu e uma cristã. E um cristão. Que é para nós tirarmos algumas dúvidas. E eu não vou usar argumentos muito longe da realidade dos cristãos, porque não temos nenhuma fundação científica. Não tem nenhuma fundação então científica. Vamos usar só a Bíblia. Vamos lá. Apenas a Bíblia para mostrar para uma cristã a visão que ela tem e a visão que eu tenho. Vamos ver qual a visão que ele tem. Olá? Então, vou te fazer algumas perguntas e você me responde com maior sinceridade e com a maior coerência também que você puder, ok? Sim. Então vamos lá. Você acredita em Deus? Sim, com certeza. Todos nós acreditamos. Você acredita no homem? Não. A Bíblia está escrito que maldito. Essas são as perguntas. Ok. Você acredita na Bíblia? Sim. Você acha que Deus é justo? Sim, com certeza. Olha as perguntas que ele faz. Você acha que Deus é perfeito? Sim. Você acha que Deus erra? Não, jamais. Não erra. Se você estivesse num lugar qualquer e visse um estuprador pegar uma criança de 5 anos, de 2 anos ou de 3 anos, você iria ajudar aquela criança? Sim. Iria defendê-la, né? Com certeza. E você acredita que só cai uma folha de uma árvore se Deus permitir? Sim. Olha as perguntas. Você é a favor da escravidão? Não. Não? Não. E você concorda com a Bíblia? Sim, plenamente. Concordo. Ok. Então, de acordo com as suas respostas, nós vamos fazer aqui alguns comentários. Você acredita em Deus? Ok. Acredita. E você não acredita no homem. Certo? Certo. Não acredita no homem. Então me responde, como você acredita na Bíblia se a Bíblia foi escrita pelo homem? Olha a pergunta que ele faz, né? Se você acredita na Bíblia, se a Bíblia foi escrita por homem, muitos ateus
eles usam esse argumento como falando que se o homem é mentiroso, a Bíblia também é mentirosa porque foi escrita por homens. Eu quero dizer para qualquer ateu que se eu for pensar dessa forma, eu não poderia acreditar no livro do Brasil, ou então um livro que fala sobre o Albert Einstein, ou então um livro que fala sobre algum cientista famoso que morreu há muito tempo atrás. Se eu não for acreditar no livro do Brasil, tipo o Pedro Álvares Cabral dizendo o livro que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e hoje tem fato histórico que Pedro Álvares Cabral existiu, né? Então se um livro que eu estudei no colégio foi escrito por homens e os homens são mentirosos, então esse livro também é mentiroso. Então eu tenho que pegar todos os livros e considerar eles como mentirosos. Só que o ateu esquece que existe história, que são fatos, e existe, quer dizer, história, que é fato, e história com E, que são coisas inventadas, contos de fadas. O problema é que os ateus, eles não sabem a diferença desses dois, entre história com H e história. E com isso ele fica inventando essas marmotas para querer nos confrontar. Pois eu creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrito sim por homem, mas homem inspirado por Deus. Para os ateus saber, a Torá foi escrita por Deus. Deus pediu para Moisés escrever. Deus chegou em Moisés e falou: Moisés, escreva o que eu vou lhe dizer. E Moisés escreveu a Torá, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, né? E Números. Então esses 5 livros foi escrito por Deus, para que você não saiba, ateu. Vamos estudar e vamos ver o que esse homem fala mais. Não sei. Não sabe. Não. E você me disse que você acha que Deus é justo. Você acha que Deus é justo? Sim, é justo. Você acha que Deus é justo? E então, se você comete um erro, você acha justo os seus filhos pagarem pelo seu erro? Bora lá. Se você acha justo, se Deus é justo, será que Deus ele condenaria você pelos pecados dos seus pais? Tem um texto aqui, vou ler para vocês. Os filhos não são castigados pelo pecado cometido pelos seus pais. Não são os pais castigados pelo pecado dos seus filhos. Cada um de nós vai responder pelos nossos próprios pecados. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre eles. Esse versículo nos mostra claramente que a punição do pecado vem sobre a pessoa que cometeu. Há um versículo na Bíblia, quando interpretado corretamente, quer dizer, quando interpretado não corretamente, tem levado alguns a acreditar que a Bíblia ensina a punição dos pecados entre as gerações. Mas essa interpretação é incorreta. O versículo em questão é Êxodo 20, versículo 5, o qual diz a referência aos ídolos: não te curvará a elas, nem servirá, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquele que me odeiam. Esse versículo não está falando de punição, mas de consequência. Está dizendo que as consequências do pecado do homem vão influenciar em muitas gerações, porque os pais são o espelho dos filhos. Eu quero dizer, meu amigo, com esse versículo é o seguinte: se o pai ele é bandido e o filho espelhar isso nele, se o filho começar a ver e crescer, o filho vai ser bandido.
Tem uns que até não seja, porque coloca no coração dizendo: eu não vou ser igual ao meu pai. Aí vem a quebra de maldição contra essa geração. Que o filho ele determina: não quero ser como meu pai, porque meu pai é bandido. Mas tem filho que vê tanto pai batendo na mãe, que é quando crescer, ele vai ser um batedor e mulher. Então essa geração, quando os filhos olham o pai, eles estão aprendendo o que os pais estão fazendo. Então você, meu amigo, toma cuidado muito com isso. Você ateu que fica interpretando, dizendo que está usando a Bíblia contra Deus. E também disse-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que os ímpios se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel. Essa palavra quer dizer que Deus ele não tem prazer na morte daquela pessoa que não entende o que é espiritual. Porque essas pessoas, quando falam aqui que o caminho deles são maus, que os caminhos deles são terríveis, está falando da vida carnal que a gente vive, da vida material que a gente vive. Eu não estou falando que é maldição a vida material, tem um carro, tem uma casa, não tem uma família abençoada, não. Eu estou falando é aqueles maus caminhos que as pessoas triam. Então está aqui um versículo abençoado, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, da pessoa que não entende algo espiritual, mas que Ele quer que todo mundo se salve. Agora vamos ver mais uma parte. Olha só que covardia que o cara faz. Agora me diz uma coisa. Você disse que Deus é perfeito. Deus é perfeito. É. Então você acha que um ser tão perfeito como Deus iria mandar um dilúvio? Como você sabe que segundo o que diz a Bíblia, houve um dilúvio. E você acha que Deus iria mandar um dilúvio para matar toda a humanidade porque Ele achava que aqueles humanos estavam matando, roubando? Ele achava, Deus não achava. O povo estava matando, roubando, né? O povo estava fazendo orgias. Mas e a seguir o dilúvio? Nos dias de hoje, Deus não achava. por exemplo, não há maldade, não há ser humanos que matam por nada, que roubam, que cometem erros. Então você acha que Deus não errou quando ele fez o dilúvio? Porque se Ele fez o dilúvio para limpar a terra, não é? Foi isso que Ele fez. Eu vou limpar a terra, tirar todos os homens que não merecem estar nela. Só ficou a família de... Nem sabe o nome do personagem. De Noé, né? Entretanto, nos dias de hoje, a humanidade está como está, né? Então Deus falhou. Ele está aqui, ó. Ele está falando, ele está argumentando sobre o dilúvio, né? Ele fala se Deus é perfeito porque Deus criou o homem perfeito. Ele tá falando uma coisa errada, porque Deus não criou um homem imperfeito. Deus criou o homem perfeito. O problema é que o homem ele se desviou. O problema é que o homem ele se cometeu o pecado de comer aquele fruto. E Deus não errou, irmão, com o dilúvio. Porque vamos dizer assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Todo mundo pode matar, todo mundo pode roubar, todo mundo pode se prostituir, todo mundo pode estrupar, todo mundo pode cometer suicídio, todo mundo pode fazer qualquer coisa na vida aqui. Só que isso aí, tudo é permitido. Igual Paulo disse, né? Tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Por quê? Porque eu posso matar uma pessoa ali, e vamos dizer assim, se não tivesse punição se eu matasse essa pessoa, seria errado, não seria? Então eu ia viver minha vida, vamos dizer assim, meus 120 anos, eu ia viver minha vida, eu ia matar aquela pessoa não ia viver a vida dela. Isso não seria justo ou seria injusto? Então por isso que existe a palavra de Deus, para mostrar para você o que é justo e o que é injusto. Então Deus
quando criou a terra, no seu mínimo detalhe, ele fez pensando no homem. Deus entregou todas as coisas na mão do homem, em estado perfeito. Tudo era muito bom para Deus. Quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele não achou só bom, ele achou ótimo, ele achou perfeito. Ao nos criar e concluir a sua obra, viu que era muito bom, quer dizer, que era ótimo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e disse que era muito bom. Isso aí está escrito no Gênesis capítulo 1, versículo 31, que tudo que ele criou foi maravilhoso. Avalie a sua vida, as suas intenções, as suas escolhas. Se tiver alguma coisa fora do lugar e algo não está bem, é provável que você precisa melhorar em algum aspecto. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo todas as suas obras. Isso está escrito no Salmo 145, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia nos ensina, meu amigo, que Deus, ele é justo, ele é misericordioso, mas também ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que ele castiga os que ele ama. Mas que castigo é esse? Que castigo é esse? É deixar Deus dará? Não, meu amigo, não é isso. Vamos fazer um exemplo. Se o teu filho, você tem filho, com certeza, você que está ouvindo a minha explicação, ir na casa dos outros pegar uma coisa que não é dele, o que você vai fazer? Vai explicar para ele? Tem uns que até bate, tem uns que falam: estou batendo em você porque você roubou. Ou então aquele filho mal criado, você vai deixar o filho mal criado do mesmo jeito que está? Igual eu vejo muitos pais estão deixando, hoje essa geração estão deixando os filhos fazer o que quer, e isso está errado. A gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ensinar até a Bíblia relata com vara mesmo, batendo, mas não espancando, como muitos pais fazem também. Espanca os filhos, muitas vezes fica até com raiva do pai e da mãe. Mas tem filho que, quando o pai sabe ensinar, sabe bater, ele agradece quando cresce. Então eu quero dizer para você que o meu Deus é da mesma forma. Deus é pai. Deus, ele tem sentimento, gente. Deus não é só Deus, não é só um título, um Deus, não. Deus, ele tem sentimento, ele tem razão e ele é justo. Vamos continuar ouvindo esse rapaz a dizer. Ele quis besteira. Limpar a terra e mandou o dilúvio. Então ele falhou. Falhou ou não falhou? Sim. Não, falhou. Falhou ou não falhou? Não. Então ele não é perfeito. Sim, mas ele se arrependeu de ter feito o homem e de ter cometido de ter feito de novo. Então, mais uma vez eu afirmo: como é que pode um ser tão perfeito se arrepender do que fez? Meu Deus. Ok. Isso é só para você pensar depois sobre isso. Agora me diz uma coisa. Você disse que é contra a escravidão, certo? E a sua última resposta, que eu perguntei se você concorda com a Bíblia. A Bíblia apoia a escravidão. A Bíblia apoia a escravidão. Então, você me disse que é contra a escravidão, certo? Você é contra, mas a Bíblia é a favor. E você concorda com a Bíblia. Como é que é isso? Como é que é isso? Ele fala aqui que a Bíblia, ela apoia a escravidão. Ele está completamente errado, meu amigo. A Bíblia não é a favor da escravidão. Isso é antibíblico. A Bíblia é a favor do trabalho e a justiça. Há uma pergunta: a Bíblia permite a escravidão? A Bíblia não condena especificamente a prática de escravidão. Não é a escravidão que vocês estão pensando, meu amigo. Eu vou ler um texto aqui falando sobre isso. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livrar-me, abrirá a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado,
e para o teu pobre na tua terra. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos, olha só o que diz sobre a escravidão, 6 anos te servirá, mas no 7º ano deixará ir. Uai, que escravidão é essa que a Bíblia fala que a gente, quer dizer, tem que servir por 6 anos, depois sairá? Isso aí, meu amigo, é que a pessoa vai viver comendo do seu patrão. E quando deixar ir livre, não o despedirá vazio, liberar e fornecer o teu rebanho, as tua reia e os teus largar daquilo como o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe dará. E lembra-te de que fosse servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Quer dizer, essa palavra não diz sobre a escravidão, tipo assim, pegar uma pessoa, pronto, agora você é meu escravo, você vai trabalhar aqui e você não vai receber nada. Quer dizer, isso é errado. É a mesma história de pegar, vamos dizer assim, vou no restaurante, eu não comi nada, saí do restaurante, o dono pensou que eu comi, me bota para lavar a louça. Quer dizer, isso é escravidão. Agora, se eu comi alguma coisa nesse restaurante, me fartei, e eu não tenho dinheiro, qual é a minha obrigação? É lavar os pratos. Então isso não é escravidão. Isso é uma forma de agradecimento pela comida que o rapaz me deu. E muitos pensam que Deus faz isso. Em Efésios 6:9 diz assim: em vós, senhores, fazei ao mesmo para com eles, deixai-o as amarras, sabendo também que o Senhor deles vossos estáis no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Em Colossenses 4:1, vós, senhores, fazei o que for justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Quer dizer, isso significa, meu amigo, que o trabalho escravo que a Bíblia relata não é aquele trabalho de racismo, como o povo acha. O povo acha que é um trabalho de racismo, tipo, só negros têm que ser escravos. Isso não existe na Bíblia. Deus não apoia esse tipo de escravidão. Deus apoia o trabalho certo. Deus aprova a justiça. Não esse tipo de escravidão como o povo fala. Mas não declara ilegal. Muito vem isso como na Bíblia permite todas as formas de escravidão. A Bíblia não permite todas as formas de escravidão. O que há muitas pessoas falham em entender é que a escravidão no tempo bíblico era muito diferente da escravidão praticada nos últimos séculos. Em uma parte do mundo, a escravidão na Bíblia era baseada. A escravidão na Bíblia não é baseada em raça. Como eu estava falando, as pessoas não eram escravizadas por causa da sua nacionalidade ou pela sua cor da pele. No tempo bíblico, a escravidão era mais um status social. A pessoa vendia a si mesma quando não conseguia pagar o seu débito ou sustentar a sua família. Quer dizer, aquela família ela pegava, quer dizer, o patrão tratava como empregado, não como escravidão. No Novo Testamento, algumas vezes médicos, advogados e também até políticos eram escravos de alguém, mas algumas pessoas escolhiam ser escravo para ter todas as suas necessidades providas pelo seu senhor. No caso, o seu senhor é o patrão. A escravidão do último século era frequentemente baseada exclusivamente na cor da pele. Os negros eram considerados escravos por causa da sua nacionalidade. Muitos donos de escravos realmente acreditavam que os negros eram seres humanos inferiores em relação aos brancos. A Bíblia definitivamente condena a escravidão baseada pela raça.
considerando a escravidão vivida pelo hebreu quando eles estavam no Egito. O hebreu era escravo, não por escolha, mas porque ele era hebreu. Então há diferença aonde a pessoa quer trabalhar e ganhar pelo seu sustento, que realmente hoje todo mundo que trabalha praticamente é escravo do seu emprego, porque eu quero saber qual é a pessoa que não trabalha tem dinheiro. Então você, ateu, que está trabalhando no seu serviço, você é escravo do seu serviço. Sabe por quê? No dia que você sair do seu serviço, você vai passar fome. Não trabalha não para ver se você não sustenta os seus filhos. Então isso é um tipo de escravidão. Não é aquela escravidão como vocês falam de raça, de nação. Então as pessoas eram escravas lá no Egito porque era hebreu, não porque estava trabalhando. E vocês estão errados. Vamos ver mais o que esse rapaz diz. É que você é a favor da Bíblia e ao mesmo tempo você é contra a Bíblia. Aí não está tendo uma resposta coerente. Porque se você concorda com a Bíblia, você tem que concordar com tudo que está na Bíblia. E a escravidão, se você for em 1 Pedro 2,18, você vai ver que a Bíblia apoia a escravidão. E se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus apoia a escravidão. Deus concorda com a escravidão. E em relação ao você proteger a criança ou defender a criança do estupro. Imaginamos que você tem uma filha. Imaginamos que um desgraçado qualquer estupre sua filha. O que você acha que deveria ser a punição desse desgraçado que fizesse uma coisa dessa com a sua filha? Olha só o que ele vai falar. Qual é a punição que ele deveria ter? Deus é que vai julgar. Deus é que vai julgar. Sim. Ok. Mas se Deus permitiu que ele fez, que ele cometeu aquele estupro, como é que você pode esperar a justiça de um cara que não é justo, que não é perfeito? Olha só. Até porque o castigo de Deus para esse estuprador, você olha sabe só. qual é? Então, mais uma vez eu vou usar a Bíblia para te dar essa resposta. Segundo a Bíblia, ele nem sabe qual é o versículo. Deus disse que se um desgraçado qualquer estuprar a sua filha, a punição para ele é casar-se com ela. Você como é que pode? Vamos lá. Você não concorda com isso? Não concordo. Então você está indo contra Deus nisso. Aí tá indo contra Deus. Vamos lá responder esse cabeção que não sabe nada de Bíblia. Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 a 29 diz assim, né? Se Deus exige, né, o casamento entre o estuprador e a sua vítima. Quando o homem, olha o que está escrito: quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar ela e se deitar com ela e fores apanhado, então o homem, escuta só, o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. Portanto, humilhou e lhe será por mulher. Não poderá despedir em todos os seus dias. Deixa eu te falar, olha o que o versículo diz. A Bíblia não relata aqui que ele pegou a força, mas tem um versículo que fala que pegou a força. Mas eu vou ler o texto para continuar, para vocês verem como esse cara é errado. Ocasionalmente as pessoas me perguntam sobre esse texto, se ele está falando do estupro, se casando com a sua vítima. Algumas semanas, não lembro exatamente quando, alguém me mostrou uma imagem compartilhada por ateus no Facebook que usava o texto com a forma de dizer que a Bíblia conivente com o estuprador. O fato que esta passagem não está falando de estupro. Essa passagem não está falando de estupro.
está falando de fornicação. Fornicação, o significado de fornicação é uma pessoa, os dois querer se amar. O texto não abre procedente para um estuprador pedindo ao pai à vítima para casar com a vítima, mas abre proceder para um pai ter o direito legal de exigir o casamento da sua filha com quem ela voluntariamente cometeu a fornicação. O motivo pelo qual alguns pensam que essa passagem esteja falando de estupro é que o verso anterior fala de estupro. Vamos aqui em Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque a lá... Não, vamos achar aqui o versículo. Vou achar aqui o versículo para vocês, que falam sobre a vítima. Um versículo anterior, né, da vítima, porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus exige, né? Então vamos aqui, ó, Deuteronômio 22, 22 a 29. Quando o homem, olha, escuta que eu vou ler aqui para vocês estão vendo aí, né? Escuta aqui, olha só o que a Bíblia fala. Quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, olha só, fala até mulher que tem marido, então ambos morrerão. Quer dizer, o homem e a mulher vai morrer. Então o homem e a mulher vai morrer, né? Ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Quando houver uma moça virgem desposada e um homem que se achar na cidade e se deitar com ela, então terei ambos à porta daquela cidade e os apedrejará até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade. O homem, portanto, humilhou a mulher do seu próximo, por isso tirará o mal de si mesmo. E se algum homem, olha só, olha o que a Bíblia diz: se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar, olha aqui, ó, a palavra a forçar, ó, vamos lá discordar.
o seu Filho amado para morrer por nós, para que a gente possa entrar pela porta estreita. Você pode ver até embaixo, tem uma portinha pequena aí. Então, Jesus, ele quer que você entre pela porta estreita, porque você entrando por essa porta estreita, você está indo para a sua salvação. Quero dizer a você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. E quero dizer para os ateus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, vocês estão indo para um caminho de perdição. Quero que todos, em nome de Jesus Cristo, possam ver Deus de uma forma de espírito, não carnal, como eles querem que a gente veja. Eles querem provar Deus carnalmente, mas eles não tentam provar Deus espiritualmente. Eu quero que um ateu hoje prova Deus espiritualmente, porque existe dois lados da moeda. Eu quero que você me prova, meu amigo, Deus espiritualmente, não Deus carnalmente, porque eu creio num Deus invisível que pode fazer tudo, que faz milagre hoje. Deus, ele opera milagre na vida de muitas pessoas. Tem pessoas sendo curadas. Você pode ver até umas mensagens no Facebook, pessoas que venceram o câncer por causa de Cristo, porque uma pessoa orou. Eu queria saber se a ciência me explica isso aí. O câncer não tem cura, e pessoas estão sendo salvas do câncer por causa de uma oração, porque Deus Todo-Poderoso curou. Me explica esse milagre, ateu. Eu tenho certeza que você não quer acreditar, mas desculpa eu dizer, é fato. É fato, não é uma mentira. E que Deus possa abençoar todos que me escutou até agora.